Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi. Vamos dando sequência então ao nosso curso de supervisão psicanalítica. Falamos aí sobre anamnese, falamos sobre criar vínculo com criança, com pré-adolescentes, com adolescentes, e agora nós falamos também do vínculo com jovens, adultos e idosos. E agora nós vamos dar sequência falando das anomalias psíquicas e o desenvolvimento e qual tratamento que você vai fazer com os tipos de anomalias. Primeiro, gente, nós temos que trabalhar com as 5 fases. Lembra? Se a pessoa foi interrompida na fase oral, na fase anal, na fase fálica, depois na fase, vamos lá, na fase fálica, depois na latência e depois na fase genital. Então, nessas 5 fases, você vai identificar onde que a pessoa está interrompida. Isso nós ensinamos lá na aula. Você aprendeu isso muito bem lá no curso. Então, você vai observar qual fase que aquela pessoa foi interrompida. Aqui eu já estou falando do procedimento. Aqui eu já estou falando do protocolo que você vai usar para atender a esse paciente, ok? Então eu estou falando do protocolo que você vai usar com esse paciente. Então o que acontece? Você vai observar as fases do desenvolvimento, né? Psicossocial, psicossexual dessa pessoa. Todo adulto está carregando o que ele foi interrompido em uma das fases lá, em que não houve castração. Então tá. Depois das fases, você precisa observar o quê? As estruturas psíquicas, as 3 estruturas. Quais são as estruturas? Eu só estou relembrando lá do teu curso de psicanálise. Estrutura neurose, psicose e perversão. Qual a estrutura? Como você observa, você percebe que um paciente tem uma estrutura neurótica. Estrutura neurótica é aquela pessoa que fala sem parar, que fala mal dos outros, TPP, que ela está naquele processo que foi rejeitado, que isso, que aquilo. Então ela está no processo de reclamar de tudo, aquele processo de revolta, aquilo. Então esse é o neurótico. Quando a pessoa já está no medicamento, já é diagnosticada, esquizofrênico, bipolar, TOC, algum tipo de transtorno psiquiátrico, essa pessoa já entrou para a fase da psicose. Ela já saiu da neurose, avançou para a psicose. Então é uma pessoa que você precisa ter um cuidado maior para tratar com essa pessoa. Mesmo assim, você vai observar as fases e vai trazendo para ela aquilo ali da onde precisa ser trabalhado com essa pessoa. Por quê? Ele já está tomando medicamento, ele já está indo no psiquiatra, e ele precisa da terapia justamente para ajustar o que está acontecendo. Então você tem que observar quais... o remédio está trazendo algum tipo como é que chama? Trazendo alguma coisa, algum resultado lá. O remédio está... Ela tomou o remédio e está tendo tal reação. Alguma reação com o remédio. Que reação que ela está tendo? Fobia, toque, o que o remédio está causando? Está dormindo demais ou está ficando agitada por causa do remédio? Então você vai trabalhar isso também. Nunca, jamais você vai falar para essa pessoa parar de tomar remédio. Isso aqui é expressivo, gente. Isso aqui é algo pontual. Você jamais vai falar para essa pessoa parar de tomar um remédio. Se você está percebendo que aquela pessoa está dormindo demais, que aquela pessoa está ficando muito apática por conta do remédio, você vai pedir para ela conversar com o médico dela, para explicar lá, eu estou muito apática, eu estou muito isso, muito aquilo. Quem vai mexer no medicamento vai ser o médico dela. Nós não interferimos nessa área medicamentosa, ok? A nossa parte é terapêutica, a nossa parte é do falar, é a livre associação. Nós vamos ouvir esse paciente e vamos trabalhar em cima do que você ouviu, aonde você percebeu que tem um transtorno, aonde você percebeu que tem uma anomalia.
Como que você trabalha com o neurótico? Vai trabalhando em cima de cada dor do neurótico. Como que você vai trabalhar a pessoa que está na psicopatia? Concomitante com os medicamentos, você vai trabalhar com neuroplasticidade, você vai trabalhar com comandos neurais, você vai trabalhar com algo que essa pessoa possa fazer, exercício físico, incentivar essa pessoa, uma alimentação mais saudável, uma série de fatores que vai ajudar no processo. E também, se essa pessoa não está tendo pensamentos suicidas, se ela está tendo pensamentos de homicídio também, está querendo matar alguma pessoa, está querendo alguma coisa, porque isso já é a psicose. Então aí você vai trabalhar cada ponto. Não, mas peraí, mas por quê? Por que você quer tirar sua vida? Me explica melhor. O que é que faz sua vida não ter sentido e tal? Você vai entrando naquilo, você vai perceber que não tem nada daquilo. Você só precisa tirar a dor daquela pessoa. Quando você tira a dor dela, é o modo de falar de tirar a dor, né? Então quando você, através do falar, através do orientar, através do pontuar que ela tirou a dor, perdeu o sentido da vida. O que faz a vida não ser sentido é a frustração, é a dor, é a angústia repetida, né? A pessoa está mais um processo mais depressivo, então aí você vai trabalhar com a autoestima dela, né? Elogiando, falando, tal. Então aí você vai trabalhar esses pontos com a pessoa. O perverso, você vai trabalhar com o perverso? Muito dificilmente. O perverso não busca ajuda. O perverso culpa o outro. O perverso pode ser aquele marido que está mandando a mulher para terapia. O perverso pode ser aquele pai que está mandando o filho para terapia. O perverso pode ser o filho que está mandando a mãe para terapia. O perverso pode ser a filha que está mandando o pai ou mandando a mãe para terapia. O perverso nunca procura ajuda. Porque ele se acha autossuficiente, ele se acha o melhor. Aí entra a questão do narcisismo secundário, né? E aí já entra para a questão das perversões. Então, o perverso, ele não admite que está com problema. Quem vai nos procurar no consultório, quem vai procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, é quem quer ajuda. Então, normalmente, quem vai buscar ajuda é o neurótico, que eu falei como funciona aqui o neurótico, o psicótico, que já está nos medicamentos, porque já adoeceu, né? O psicótico, onde já existe um adoecimento. Então, quando esse adoecimento, lembra da psicofisiologia, o neurótico tá sentindo coisas, tá? Então, a diferença do neurótico para o psicótico tá simples aqui para você entender. O neurótico só tá sentindo, nossa, mas eu tô sentindo que, eu tô sentindo que quando eu vejo aquela pessoa eu arrepio, eu tô sentindo que, aí pode ser questões religiosas também, que você vai ouvir muito isso, que a pessoa falar que é demônio, que é não sei o que, e você vai identificar aquilo, vai mostrar para aquela pessoa que não tem nada disso, só faz parte da neurose dela. Então o neurótico, ele está na psicofisiologia, ele tá sentindo mal, sentindo isso, sentindo aquilo. O psicótico já adoeceu, tá? Então o que está no processo de psicopatia já adoeceu. Que aí vem as neuropsicopatias, que aí você vai ver lá no DSM-5, tá? Que agora tem o DSM-5-TX, que é o mais novo, mais atual, mas ainda estão usando muito o DSM-5. Você precisa conhecer o DSM-5, eu conheço desde o DSM-3, tá? 3, 4, 5, e sei as diferenças, por exemplo, do que mudou do 4 para o 5, principalmente, que mudou coisa demais, né, em relação a muitos transtornos, em relação a muitas coisas. Então, o DSM é um manual para você. E o CID-10, que agora é o CID-11, né? Mas o CID-10 você tem que ter, porque ainda está sendo usado o CID-10, mas já chegou o CID-11, então você precisa estar concomitando com isso, porque em algum momento você vai precisar dar algum laudo, você vai precisar dar algum atestado, mas eu vou falar disso lá perto da alta, lá mais na frente. Aqui eu estou tratando do desenvolvimento e a escolha que você vai fazer do tratamento com cada paciente. Então, primeiro, falei lá no começo,
você vai identificar qual fase que a pessoa está interrompida e trabalhar dentro daquela fase. Tá 5 fases lá. Segundo, a estrutura psíquica. Dentro da estrutura psíquica, você vai trabalhar cada ponto na estrutura psíquica. Ok? Tá. E agora nós vamos trabalhar, para finalizar essa aula aqui, tá? Que é tão importante quanto, porque se você não identificar, vai ser difícil de você vai trabalhar, você vai ficar só como um papagaio ali. Não vai resolver nada na vida do seu paciente. Então, por que no meu caso, as pessoas comentam que as pessoas foram transformadas, que as vidas foram... justamente pelo fato de eu trabalhar em cima daquilo, da observação. Lembra que eu falei lá na primeira aula, com a anamnese das crianças, tudo é observação? Do mesmo jeito que você observa uma criança brincando, você observa um adulto. Você vai ver que quando ele está mentindo, você vai ver quando ele está inventando, você vai ver quando ele está fazendo tempestade num copo d'água. Isso é coisa de neurótico, tá? Fazer tempestade em copo d'água, você vai identificar isso para você conduzi-lo ao tratamento correto para que dê o resultado correto. Então, se você falhar aqui, eu acho que todas as aulas são importantíssimas, mas essa aula aqui, para você identificar e para você usar o tratamento certo, essa aula aqui você tem que assistir ela 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Isso aqui tem que ser manual, profissional, para você entender o que está acontecendo com o seu paciente, porque você vai ver, como eu já disse em outra aula, repete padrões. Vai ser muito fácil você identificar um paciente que foi interrompido na fase anal, porque todos eles têm comportamentos parecidos dentro do anal, dentro da fase anal. A mesma coisa é o oral, a mesma coisa é na fálica, a mesma coisa é na genital. Então, você vai identificar qual é a fase que aquela pessoa ficou travada, ficou bloqueada emocionalmente, dentro do aparelho psíquico dela, dentro da estrutura, e você pega o que ela tem de estrutura, se ela está na estrutura neurótica, né? Você vai trabalhar fatores mais simples. Se a pessoa está numa estrutura psicótica, ela tem mais dificuldade de aceitar o tratamento. Ah, doutor, então você está falando que o neurótico é mais fácil tratar? Sim. O neurótico está só na psicofisiologia, ele só está sentindo. Para você trocar o sentimento é rapidinho. Ele só tem que trocar o sentimento. Ele estava sentindo mal, agora está sentindo bem. Se você traz o bem-estar para ele. O psicótico não. O psicótico ele tem dificuldade de acreditar. Ele está tomando remédio. O que é que uma conversinha de consultório vai mudar ele? O que uma conversinha de consultório vai sarar ele? Então aí você precisa de um tratamento mais aprofundado. Repito, o neurótico está na psicofisiologia. Está sentindo aqui, sentindo ali, sentindo ali. O psicótico não, o psicótico já está no medicamento. Então ele parou de sentir, porque os medicamentos psicotrópicos, benzodiazepínicos, ansiolíticos, antidepressivos, eles vão tirar esses sentimentos das pessoas. Então, quando você trata o psicótico, ele tá expressando pouquíssimos sentimentos, a não ser que seja uma coisa mais profunda que mexa lá, que ele vai trazer um sentimento para você. Já o neurótico não, o tempo todo ele está expressando. Está expressando a indignação dele, está expressando a dor dele, está expressando tudo. Ah, professor, mas o psicótico, ele pode também expressar sentimento? Pode e deve, porque se não expressar sentimento, você tem muito dado o que fazer. Mas ele vai expressar de uma maneira bem diferente do neurótico. Ele só vai expressar onde tem uma dor profunda nele. A diferença de você tratar um neurótico, tá, de um psicótico é justamente o fato de você ter que trabalhar em questões mais profundas. O neurótico
traz uma situação para você que está sentindo isso, está sentindo aquilo, você consegue reconstruir aquilo, reconstruir aquela situação, você consegue ressignificar e já sai dali falando que tá bom. E talvez não querem voltar mais no consultório. O psicótico não. O psicótico você vai ter que tratar de questões mais profundas. E aí você vai entrar num outro tipo... Você está entendendo por que precisa identificar as estruturas? Mas pode existir de um perverso ir no consultório? Pode. Eu já atendi perversos. Ele vai no consultório para falar mal de você depois. E falar que você não resolveu nada da vida dele. Tá entendendo? Então, essa é toda a questão. Esse é todo o problema de você trabalhar um perverso. Ele não quer tratamento. Ele quer bagunçar a vida de alguém, que é o que o narcisista faz. Ele precisa se validar em alguém. Narcisista não é a pessoa que se ama acima de todos, gente. Isso não existe. Esse narcisismo que é falado em outras coisas. O narcisismo é aquela pessoa que precisa se validar com a dor do outro. Ele precisa se validar. Então, esse é o perverso. Diferente do narcisista primário, que é o bebezinho lá, que quer tudo pra ele, que quer toda a atenção, que quer tudo aquilo, que tem muito adulto narcisista primário. Então, o narcisista primário é totalmente diferente do narcisista secundário. E existem narcisistas, existem mães narcisistas, existem pais narcisistas, existem filhos narcisistas, existem, mas são narcisistas primários, que estão carregando para a vida adulta a sua própria infância. E é totalmente diferente uma coisa de outra. Porque o narcisista, que lá eles chamam de psicopatas, narcisistas, que nós chamamos de perverso aqui na psicanálise. Compreende a diferença? E você analisando essa diferença e analisando os padrões de comportamentos, de palavras e de sentimentos, você consegue montar um quebra-cabeça para você tratar esse paciente. E é disso que nós falamos nessa aula. Continue conosco aqui que tem muita coisa interessante para a gente tratar aqui nesse curso de supervisão. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.